Vamos tratar do assunto de inovação na educação e o quanto que a tecnologia pode ser um caminho para que essa inovação aconteça e para que realmente tenha algum impacto na aprendizagem dos alunos, nas práticas didáticas dos docentes. Não vou falar só do Rio. Eu estou num momento de reflexão sobre o que aconteceu no Brasil. Há pouco tempo foram divulgados os resultados do PISA. A 6ª ou 7ª economia do mundo é o Brasil, dependendo de quem avalia, e somos entre 65 países que participaram do PISA de 2012, que foi o último resultado divulgado, 58º em matemática, 56º em leitura, 59º em ciências. Se a gente quer se consolar um pouquinho, a Argentina ficou atrás da gente. Em leitura também. A Argentina ficou. Colômbia, que estava melhor que a gente, ficou atrás da gente. Mas só para dizer que é inaceitável. Que enquanto a gente não colocar em toda reflexão, seja sobre inovação, sobre essa questão da urgência, a urgência da transformação. E não vai ser fazendo mais do mesmo que nós vamos transformar. A questão é que a tecnologia pode ser uma bênção ou uma praga, como diz o texto bíblico. Quer dizer, você pode usar a tecnologia como um grande alavancador de um salto, e eu aposto nessa hipótese, ou nós vamos ter a tecnologia como simplesmente distribuindo computadores, em vez de melhorar a qualidade da educação e nos consolando que fazemos algo. Não. Nós temos que definir claramente o que nós esperamos que as crianças aprendam e fazer com que cada professor possa ser preparado e motivado para fazer um trabalho significativo em sala de aula. A grande transformação e a grande inovação é o papel do professor. Eu posso colocar muitos computadores, a gente pode eliminar o laboratório de informática, que é o meu sonho, colocar o computador dentro de sala de aula. Não precisa ter um por aluno, você pode ter carrinhos que levam. Mas se não mudar o papel do professor, a gente não vai ter avançado. E o que é a mudança principal? Essa mudança depende de tecnologia da informação. É você sair do papel de proferidor de palestras ou de fornecedor de aulas para assegurador de aprendizagem. Então, mais até do que o computador, ele precisa ter uma atitude de líder instrucional, de mentor do desenvolvimento dos seus alunos, de mobilizador de cérebros, de talentos que esses alunos têm, com um currículo definido e garantindo que as crianças aprendem. Nesses estudos, eu encontrei um movimento de open course. Acho que, como a gente joga na educação superior, toda essa revolução que está acontecendo na educação começou em 2002, quando o MIT decidiu que ia filmar e colocar gratuitamente todas as suas aulas na internet, todos os cursos. Eles foram seguidos pelas principais universidades do mundo, esse negócio tomou proporção mundial, só que em 2011 não tinha chegado no Brasil ainda por dois motivos. Primeiro, todo esse conteúdo sensacional está em inglês, e só 2% da população brasileira fala inglês fluente. E o segundo motivo é que as grandes universidades brasileiras ainda não haviam começado a fazer nada. Quando eu olhei para isso, eu falei, é isso que a gente precisa fazer no Brasil, vamos colocar o Brasil nessa revolução. Não tinha nada parecido no Brasil, o Brasil precisa muito de educação, como a Cláudia falou, nós somos a 7ª economia do mundo, nos rankings educacionais sempre nas últimas posições, isso acaba virando o maior gargalo para o crescimento econômico brasileiro. Falta educação de qualidade, por consequência, falta mão de obra qualificada, por consequência, a gente não consegue crescer nem 2% ao ano. E a gente está construindo uma coisa que nós chamamos de Student-Centric Technology, ou tecnologia centrada no estudante, que é guiada por 5 pontos na nossa visão. Primeiro, estudo assíncrono.
que permite que o estudante possa seguir o seu ritmo. Segundo, o acompanhamento de performance. Terceiro, uma tutoria on demand, ou seja, conectar quem sabe com quem não sabe e incentivar o peer-to-peer, né, a educação entre os pares. A quarta vertente, ou o quarto vetor que nós acreditamos que é fundamental para a tecnologia centrada no estudante, são turmas customizadas e, por último, planos de estudo personalizados. Eu só tenho 3 certezas. Tá? A primeira certeza que eu tenho é que a tecnologia em educação e todas essas inovações, elas não vieram substituir o ensino presencial, eles vieram complementar. Assim como o avião não substituiu o carro, assim como o MP3 não substituiu o CD, assim como a Netflix não substituiu a Globo. A segunda certeza que eu tenho é que essa revolução ela é benéfica. A gente não tem que ir contra, a gente tem que abraçar. E a terceira certeza que eu tenho é que essa revolução na educação é uma oportunidade única que nós temos aqui no Brasil de resolver um atraso educacional histórico, tirar o Brasil das últimas posições e colocar na posição de direito que é o topo. Acelerar a adoção de inovação e educação com impacto em aprendizagem. Então, é realmente garantir que a gente tome, né, nas nossas mãos o direito de aprender que todos os alunos tenham, levando em conta que a gente já tem um gap aí, um espaço grande para preencher. Então, a gente aposta que tecnologia, inovação e educação é, sim, um forte aliado da gente nessa missão que não é muito fácil, né? A gente já encontrou, e acho que vamos nos deparar com uma série de desafios, né? E aí a gente vai ter tempo de falar sobre eles, eu acho interessante. Mas o primeiro deles é que, embora a Adriana tenha falado sobre a tendência da gente ter cada vez mais acesso à conexão, e eu estou de acordo, ainda temos um longo caminho a percorrer, né? Então, na medida em que a gente avançar mais em termos de conectividade, seja ela fixa ou móvel, a gente também vai ter mais possibilidades de fazer bons produtos chegarem às nossas escolas e a todas as pessoas de modo geral, né? Então, temos um gargalo, mas estamos avançando, concordo. O segundo desafio, eu acho que tem a ver um pouco com o que a Cláudia falou, que é a mudança de perspectiva, né? Então, como é que eu acho que eu consigo trabalhar do mesmo jeito com uma ferramenta que propõe outras coisas? Então, vai fazer menos sentido a aula expositiva igual para todo mundo. Algumas coisas passam a fazer menos sentido quando você traz tecnologia e inovação para a sala de aula. E eu acho que esse é um debate bacana para a gente ter aqui, assim como vai ser também muito interessante perceber o comportamento das pessoas que buscam estudar sozinhas, como o caso do Veduca aqui bem colocado. Que eu acho muito interessante, pela primeira vez em 2013, em 50 anos de existência da TV aberta, essa mídia foi suplantada pelo número de minutos diários de uso de telas computacionais nos Estados Unidos. Isso quer dizer o seguinte, mais especificamente, em 2013, o americano médio via por dia 4 horas e 31 minutos de TV. Aliás, isso é um absurdo de tempo frente à TV. Mas frente a outras telas que promovem ação e interação, ou seja, telas computacionais, dessas que a Adriana não pediu que você desligasse, porque, na verdade, você pode seguir o Twitter aqui. Então, mantenham seus celulares ligados, são pequenos computadores. A média conjunta de todos esses equipamentos mobiles e telas de computadores, notebook ou PCs, ou seja lá o que for, reunidos nos Estados Unidos, em 2013 foi 4 horas e 40 minutos, portanto, suplantando em 9 minutos o tempo passado frente à TV. Nós não temos esses dados sobre o Brasil, eu ia mencionar isso mais tarde também, porque tem outros dados muito importantes para a gente saber, que a gente não tem sobre o Brasil. Nosso país é um pouco pobre de dados, e por isso que eu fico tão maravilhado quando Cláudia, por exemplo, traz todos esses dados de uma prefeitura que conseguiu se organizar, a Fundação Lema, as empresas. A gente está começando a se organizar com relação a isso. Mas por que isso é interessante? Porque essas outras telas promovem, uma boa parte das vezes, um tipo de atuação do indivíduo
que o Gabe Zuckerman, que é um evangelista da área de jogos, aliás, com um conjunto muito interessante de livros e um blog bastante bacana sobre gamificação, que é uma coisa bem na moda, ele chama dos 3 Fs, de coisas que a gente tem que prestar atenção de como as pessoas estão funcionando, como os nossos alunos estão funcionando, como os professores estão começando a funcionar dentro das suas escolas. Os 3 Fs dizem respeito a 3 conjuntos de ações ou atividades humanas que, do meu ponto de vista, são absolutamente essenciais para montar plataformas educacionais de qualidade e tecnologias digitais inovadoras. O primeiro F é de fun. Esse negócio tem que ser divertido, tá certo? A gente pode aproveitar aspectos desse negócio com diversão. Então, o primeiro F é fun, diversão. O segundo F é feedback. As pessoas precisam saber onde é que elas estão e controlar, de alguma forma, o percurso que elas implementam para construir qualquer coisa que seja, inclusive sentido, inclusive significado para as coisas que elas estão estudando. O último F é friends, de amigos. Esse negócio tem que acontecer num ambiente de rede social, num ambiente dialógico, porque qualquer conhecimento exige diálogo. Desses 3 Fs, o fun, friends and feedback, que eu chamo de D3NA, que é para hackear a escola com uma nova genética. D3NA é diversão, desafios, uma estrutura de desafios que coloque as pessoas num tracking de produção de conhecimento. Então, diversão, a gente já discutiu sobre isso um pouquinho. Desafios, diálogo, que era coisa que a gente tinha que começar a fazer urgentemente. O N é de narrativa, mas o que acontece, seja com a matriz de competências, uma matriz de competências ou uma matriz de conteúdos, é que eles são uma lista apenas. E nós não nos lembramos listas. Tanto é que a gente faz listas de supermercado toda vez que a gente volta ao supermercado. A gente lembra de histórias. O que nós aprendemos e o que nós somos são histórias que a gente conta de novo. Então, se a gente colocar essas listas em narrativas, que é o N desse D3NA, a versão tupiniquim do 3F, aí a gente tem mais possibilidade dos caras se engajarem num percurso de aprendizagem que faz sentido para eles. Tá? E o A do D3NA é uma aventura, porque educação devia ser uma aventura. Participar da escola 5, 6, 7 horas por dia, ou é uma aventura, ou é um martírio. Uma das competências não cognitivas mais importantes é um negócio que chama locus de controle. O que é o locus de controle? É a percepção de que a minha vida depende de mim, ou tudo que dá errado na minha vida vem de fora. Eu sou uma vítima do sistema, eu tive muito azar, ou ainda, eu tive muita sorte, os outros têm muita sorte. O aluno que tem uma percepção de si próprio como quem está no comando, né? Eu sou o senhor da minha vida, e as coisas ruins que me acontecem foram por escolhas que eu fiz e que de repente deram errado, então eu posso rapidamente refazer minhas escolhas, tem muito mais chance de sucesso escolar. Posso dizer que as universidades têm que chegar muito mais perto dos problemas e refletir sobre esses contextos da educação e desse mundo de startups que estão chegando com, eu tenho uma também, e que estão chegando com tecnologias digitais, que só são inovadoras se mudarem a educação, senão vão ser só tecnologias digitais. Plataformas abertas que têm à disposição recursos para qualquer pessoa são também importantes para aproximar pais e filhos naquilo que a gente não lembra mais como ensinar e que é sempre bom aprender de novo para poder estar mais próximo desse momento de vida dos alunos. Eu acho que isso ainda está começando, mas acho que vai ser uma contribuição interessante. Demais, né? O professor, antigamente, ele colocava aquela coisa de autoridade, então ele impunha a autoridade na sala de aula. Eu sei mais do que vocês, eu sou um cuspidor de informações. Vocês têm que absorver informação. Hoje em dia, os alunos sabem, muitas vezes, mais que os professores. E eu acredito que os professores eles têm que ser os guias. O acesso à informação está aí. Mas qual o papel do professor? Pegar a informação, transformar em conhecimento.
E a gente só consegue fazer isso com prática, com discussão, com colaboração. Isso, do LED, mas essa característica de empreender uma sala de aula passa pelo que nós estamos acreditando demais nisso. Acho que dou uma mensagem aqui que inovar na educação, ou todas essas ideias que estão passando por aqui, elas requerem um pouco de ousadia. Elas requerem correr risco. E isso não é muito bem aceito na educação. E não é muito comum isso na educação. Então, acho que um pouco da dificuldade também disso acontecer em parte, é isso. Quer dizer, tem que fazer diferente. É o que a Cláudia falou logo no início. Fazer mais do que a gente já está fazendo não vai adiantar. E esse fazer diferente, a gente também não sabe o que é. Está todo mundo tentando inventar o que é isso, né? O LED é parte disso, é experimentar uma coisa nova. Então, eu acho que o recado que eu dou aqui também, como mediador, em encerrar esse debate, é que a gente tente ousar um pouco mais na educação. Que a gente acredite, que a gente se arrisque um pouco mais na educação, porque senão a gente vai fazer realmente mais do mesmo, com um pouquinho de tecnologia a mais, com um pouquinho de inovação, de diferente a mais, mas no fundo, na sua essência, é a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais disruptivo nessa história. Bom, eu agradeço a todos, agradeço vocês, e pelos Twitter, pelo Facebook, continuamos a nos ver e conversar. Obrigada.